Olá, bom dia! Hoje é dia 10 de agosto de 2025, um domingo que o Senhor nos concede por sua bondade e graça, dia de descanso, dia de louvor, adoração, de buscarmos comunitariamente também a adoração na comunhão com aqueles que comungam da nossa fé em Cristo Jesus. O nosso texto da devocional de hoje continua sendo a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versos 19 a 21. Hoje é dia dos pais, mas eu não vou falar aos pais, né? Apenas dar uma palavra aqui, que Deus abençoe para que todos nós, como pais, tenhamos sempre a consciência da nossa responsabilidade aliada ao privilégio que o Senhor nos concede da paternidade. Pois bem, o texto diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais eu já vos disse e torno a dizer, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Estamos vendo aqui as manifestações das obras da carne, que são manifestações da nossa natureza pecaminosa, mesmo que renascidos ou nascidos de novo em Cristo Jesus. E agora estamos trabalhando este segmento das obras da carne ligadas aos relacionamentos interpessoais. Então, hoje vemos aqui que o apóstolo Paulo fala das discórdias e dissensões. Vamos ver essas duas, se o tempo nos permitir. Primeiro, discórdias. A palavra que aparece aí é a palavra eriteia. É uma palavra que pode ser traduzida por discórdia, porque tem o sentido de rixa, de rivalidade, até mesmo de concorrência, quando há uma espécie de disputa. Ela tem algumas ocorrências, não muitas, no Novo Testamento. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, com a de Gálatas 7 vezes. Não é uma palavra tão comum. E o conceito é a de uma ambição partidária, do desejo de poder, de sobreposição da sua linha, do seu partido, sobretudo. Um exemplo clássico no Novo Testamento são os fariseus e os saduceus, também os herodianos, mas duas aqui fica mais fácil. Então, eles sempre querendo assim se sobrepor ao outro, a ocupar postos, a alcançar o domínio e o poder. Então, isto é a discórdia. Ela é muito parecida com algumas outras que virão aqui, mas quais as manifestações, só para termos a ideia desta obra da carne que eles chamam aqui de discórdia, ou divergência, ou concorrência. Primeira manifestação é uma ideia do trabalho contratado, ou seja, você está ligado àquele projeto, àquele propósito, àquela empreitada, apenas e tão somente pelo pagamento. Então, uma espécie de ação mercenária. Quando você tem aí também uma outra manifestação, é de alcançar votos para certo cargo, posição, mediante aliados que são pagos. Novamente, aqui a ideia de discórdia aqui tem
esse pano de fundo de uma contratação paga para fazer com que você, então, seja promovido. Ou seja, querer promover-se, ou o seu partido, a seus companheiros, a sua facção, sua linha, seu pensamento, sua corrente, aliciando outros indivíduos por meios questionáveis, vamos assim dizer. Então, isso gera as discórdias, essas concorrências, estas rixas e estas rivalidades. A outra obra da carne que Paulo fala é a desavença. A discórdia e desavença é a mesma coisa. Eu concordo que podem ser sinônimas, por isso temos aqui. Mas Paulo usa uma outra palavra, dicostasia. Isto significa dissensão, divisão, desavença, facção. Mas já tem outra aqui na frente que fala disso, exatamente dissensão, facções, porque elas são muito próximas. Elas são parentes próximas, vamos assim dizer. Então, você tem a discórdia e a desavença. E ela tem apenas, além de Gálatas, 3 ocorrências. Romanos, 1 Coríntios e aliás, 2. E essa que temos aqui, só 3 vezes ela aparece no Novo Testamento. E aí fica difícil, às vezes, até de conceituar. Literalmente, significa ficar à parte, pôr-se separadamente. São umas divisões, seja pessoal, seja partidária, teológica, eclesiástica, etc., em que você individualmente se coloca fora, ou como grupo, você se vê como único, não se mistura, não quer se envolver e não aceita a miscigenação, entre aspas, e coisas desta ordem. Quais são essas manifestações e seus efeitos? Primeiro, a quebra da comunhão, claro. Se você faz isso, em qualquer situação, você vai quebrar a comunhão, vai suprimir a fraternidade. Então, você se isola, o seu partido se isola, sua facção se isola, seu segmento se isola, então você se torna um gueto, você se torna uma seita. E isso é o problema que ele está colocando aqui, a desavença. A discórdia vai levar a essa desavença, que é a extinção da comunidade. Só existimos nós, só existo eu, ou só existimos nós. Os outros são apenas elementos que podem estar a nosso serviço para o nosso bem-estar. Que Deus o abençoe, abençoe. Eu sei que é difícil entendermos isso. Como pode haver, sem dúvida nenhuma, a expressão hoje em dia é xenofobia, é aversão ao outro grupo, a um outro segmento. Você não tem nenhum, não quero nada desse pessoal, tarará. Então você vai criando guetos, bolsões de separação, extinguindo a ideia de fraternidade, de solidariedade, de comunidade, discórdias e desavenças. Deus nos livre para que nós não sejamos praticantes destas obras. Amém, amém.